Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve pra gente bater a meta de 85 mil inscritos. Rapaziada, falta pouquíssimo. Então, quem não é inscrito, já se inscreve, deixa o like pra fortalecer, tá? Ativem o sininho de notificações. Temos as redes sociais do John aqui embaixo também, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, tudo aí pra vocês, tá? Vamos pra cima, rapaziada, que hoje, tá? Pelo que eu vi aqui, me contaram que só tem notícia boa. Tá? Então, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, ontem tivemos a estreia do Corinthians Sub-20 no Brasileirão, tá? Um jogo contra o Flamengo. E aí, simplesmente, o Timãozinho passou o carro na equipe do Flamengo, tá? 4-0, sem choro nem lenço, certo? O resultado foi construído ainda na primeira etapa, certo? O primeiro gol foi um gol contra, né, do Diego. Depois o Igor fez 2 gols e o Felipe Augusto completou aí a goleada ainda no primeiro tempo, tá? Foram 4 gols num período aí de 33 minutos. No segundo tempo, nosso time aí soube administrar, né? Controlar essa vantagem. O Flamengo chegou até a melhorar um pouco na partida, mas não ofereceu aí ameaças à equipe do Corinthians e conquistamos aí os 3 pontos, né? Na estreia do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Corinthians volta a jogar no dia 10 fora de casa, tá? Contra o Internacional, 7 horas da noite. E é isso, rapaziada. Nossa equipe aí lidera o Grupo A do Brasileirão Sub-20. Agora, vamos para as partidas de hoje, tá? Primeiramente, 4h30 da tarde, Real, Ariquemes e Corinthians, pelo Brasileirão feminino, tá? O jogo vai ser lá no Valerião, em Ariquemes, certo? Lá em Rondônia. É o primeiro jogo na casa do Real Ariquemes, tá? Então, isso daí é um histórico, tá? Primeiro jogo deles aí na elite do futebol feminino. Então, assim, já é um ponto, assim, muito importante. A questão o Corinthians vem de uma vitória avassaladora contra a equipe do Ceará. A gente sabe a situação, que a equipe do Ceará praticamente colocou o time sub-20 em campo, tá? Pela questão da diretoria, administração do próprio Ceará. Enfim, o Corinthians entrou em campo, fez o seu papel, venceu por 14-0. Já o Real Ariquemes fez a estreia contra o Palmeiras, fora de casa, e perdeu por 9-0. Então, assim, o Corinthians chega, obviamente, como favorito. Contra qualquer time aqui no continente, o Corinthians é favorito. Mas, ainda mais, contra o Real Ariquemes, tá? Então, a gente deseja aí uma ótima atuação para a nossa equipe. O jogo começa 4h30 e eu quero saber o palpite de vocês. Bom, e na sequência, 6h30, lá na Neoquímica Arena, teremos Santo André e Corinthians. Certo? Ou Corinthians e Santo André, não, o Corinthians é o mandante da partida, última rodada da fase de grupos aí do Campeonato Paulista, tá? Um jogo que é importante para a nossa equipe, porque pode definir alguma mudança ali de posição na reta final, e mais, a pontuação continua contando no mata-mata. Então é importante o Corinthians vencer o jogo de hoje. É muito importante que a gente vença. E aí, a gente segue torcendo por um revés do São Paulo, do próprio Água Santa, tá? Que são os times ali que estão com a pontuação bem próxima do Corinthians, tá? Pontos importantes. Eu trouxe aqui para vocês, no meio de semana, a possibilidade do Fernando Lázaro poupar o Cássio, o Rony e o Adson. Porque os 3 atletas estavam com 2 cartões amarelos. Se tomassem um amarelo hoje contra o Santo André, não jogavam o primeiro jogo do mata-mata, o primeiro e único jogo das quartas de finais, certo? Quartas de final é um jogo só, então já ficaria fora desse jogo decisivo. O que o Fernando Lázaro junto com a comissão decidiram? Cássio de folga, Adson de folga, Rony de folga. Nenhum dos 3 jogadores foi nem relacionado para a partida, tá? Oportunidade pro Carlos Miguel, oportunidade pro Fausto Vera, oportunidade pro Giovani,
ou pro Romero, tá? E a gente vai ver qual vai ser a opção do Fernando Lázaro para nossa equipe. Temos aqui os relacionados, tá? Goleiros, Carlos Miguel, Cauê e Matheus Donelli. Laterais, Fábio Santos, Fagner e Matheus Bidu. Rafael Ramos segue fora, tá? Zagueiros, Balbuena, Bruno Mendes, Caetano e Gil. Meio-campistas, Biro, Cantígio, Duqueiroz, Fausto, Giuliano, Matheus Araújo, Maicon, Paulinho e Renato Augusto. No ataque, Giovani, Pedrinho, Roger Guedes, Romero e Yuri. E aí a provável escalação é Carlos Miguel, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Fausto Vera e Giuliano, Renato Augusto, Giovani, Yuri Alberto e Roger Guedes. Ou Romero, Yuri Alberto e Roger Guedes. Tá? A principal dúvida ali é pelo lado direito. Na questão do Carlos Miguel, reserva imediato, e o Fausto, que já era titular da nossa equipe, perdeu a posição por conta de uma lesão, né? A entrada que ele tomou ali na estreia contra o Bragantino, tirou aí de uma sequência até numerosa de jogos, e aí o Fausto tem a oportunidade de recomeçar uma partida como titular da equipe do Corinthians. E aí eu quero saber, rapaziada, qual que é o palpite de vocês para a partida de logo mais entre Corinthians e Santo André, e qual a expectativa para a classificação da nossa equipe? Será que a gente consegue essa vitória e aí classificar para decidir a semifinal em casa? É o principal ponto. Qual que é a vantagem de classificar bem? Decidir os jogos do mata-mata em casa, tá? Então a gente espera uma vitória na partida de hoje e eu quero saber a opinião de vocês. E lembrando, tá? A partida de hoje vai ser transmitida pelo Paulistão Play, pelo Premier e também pelo YouTube da Federação, tá? Então temos essas três opções aí para acompanharmos a partida entre Corinthians e Santo André. Agora vamos para outras novidades, tá? A primeira delas, uma que me deixou muito feliz, até postei ontem à noite pro pessoal lá no Instagram que me acompanha. O Everaldo foi oficializado como jogador do América Mineiro. Palmas! Eu já estava com a expectativa muito grande dessa situação, né? Desse desfecho positivo. O Everaldo vinha treinando aqui na equipe do Corinthians, recebendo os salários do Corinthians e negociando aí esse fechamento dele com a América. Deram sequência, tá? Deram sequência, ainda bem. O Everaldo vai por empréstimo para o América até o meio do ano, e já tem um pré-contrato assinado de 3 anos com a equipe do América. Então, de agora, esse final de semana, já vai lá para Minas, já pode compor o elenco do América. No meio do ano vai acabar o empréstimo, ele vai ficar livre, só que já tem um pré-contrato assinado com a América. Então, já engata um no outro aí, né? Um empréstimo no contrato definitivo, e ele segue aí no América Mineiro, tá? Tomara que seja muito feliz aí no América. Ele vai voltar a trabalhar com o Wagner Mancini, né? Ele já estava emprestado ao América e teve esse embolo, volta, não volta, retornou, tá? Uma solicitação aí do Wagner Mancini, que é o treinador do América, que já trabalhou com o Everaldo aqui no Corinthians, solicitou a ida dele para lá no ano passado, ele foi, se deram bem novamente e aí conseguiram essa negociação. O Corinthians não recebe nada, tá? Mas só de não ter que pagar o salário do Everaldo até o meio do ano, tá? E no ano passado também que ele estava emprestado, já tá ótimo. Já tá ótimo, um jogador a menos pra gente se preocupar. Boa sorte pro Everaldo, pro Wagner Mancini e pro América Mineiro. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre a convocação da seleção brasileira, o senhor Robert Renan, ex-Corinthians, foi convocado para a seleção principal, tá? Teremos um amistoso aí em março, certo? Um amistoso aí da seleção brasileira em março contra o Marrocos. E o Robert Renan já apareceu nessa lista. O treinador é um técnico interino, tá? O Ramon Menezes. É a primeira convocação dele, primeira convocação aí depois da Copa do Mundo também. Trouxe muitas surpresas, tá? A gente pode até debater um pouco aqui sobre isso. O Robert Renan, a princípio, para mim, já foi uma surpresa, mas muito positiva. Eu esperava, sim, que ele ingressasse na seleção brasileira, mas não tão rápido, tá? Só que na hora que a gente olha a convocação inteira da seleção, você fala, pô, ele deu muitas oportunidades. Temos um monte de estreantes, um monte. Por exemplo, ele levou o goleiro Mikael do Atlético Paranaense. Eu, particularmente, não conhecia. Ele levou o lateral Arthur do América Mineiro. Eu particularmente não conhecia. Uma grata surpresa,
Tá? Isso é muito importante, essa experiência para esses jogadores. Temos o exemplo do Robert Renan, levou o Andrei, tá? Que fechou com o Chelsea e retornou por empréstimo ao Vasco. Levou o João Gomes, que saiu recentemente do Flamengo. O próprio André, meio-campista do Fluminense. Rafael Veiga e o Rony do Palmeiras. Há quanto tempo que esses caras vêm jogando bola? Foram convocados. O próprio Vitor Roque do Atlético Paranaense. Tá? É um garoto com potencial enorme. Merece essa oportunidade. Aí a gente pode debater diversos nomes. Pô, o Neymar não foi por quê? Está machucado. O Martinelli era um cara que merecia. Tá? Outros nomes aqui do futebol brasileiro poderiam ter tido a oportunidade. Só que não dá para levar todo mundo. É difícil. Tá? É difícil, não dá para levar uma convocação só de jogadores do futebol brasileiro. Tá? Então ele fez uma mescla muito positiva, tá, ao meu ver. Obviamente que na hora que a gente olhar a lista, pô, eu faria essa e essa mudança. Todo mundo vai ter 2, 3 mudanças. Mas no geral é uma lista bacana, oportunidade muito positiva para esses atletas. Tomara que a nossa seleção se dê bem, tá? O novo treinador deve ser anunciado aí no meio do ano, né? A CBF vem buscando aí essa negociação. Enquanto isso, Ramon Menezes é o técnico interino que está à frente. Quero saber a opinião de vocês e também o que acharam dessa convocação já dessa convocação do Robert Renan para a seleção brasileira. Inclusive, parabéns ao Robert Renan. Bom, como eu falei que era só novidade positiva, finalmente um desfecho, tá? Sobre a renovação aí do Guilherme Biro, depois que eu falei também do Everaldo, que teve aquela enrolação. O Guilherme Biro também já vinha se arrastando essa renovação de contrato, né? Essa negociação. Ele foi pro Sul-Americano, retornou, vai negociar depois do Carnaval tivemos um desfecho, tá? Corinthians anunciou oficialmente a renovação de contrato do meio-campista Guilherme Biro, tá? O jogador aí de 18 anos terá um vínculo até o fim de 2027. Tá? O jogador aí de 18 anos terá um vínculo até o fim de 2027. Então, 23, 24, 25, 26, 27. 5 anos de contrato em vigência. O Guilherme Biro terá aí com o Corinthians. Ele falou, estou muito feliz de estender meu contrato com o clube, que é o clube do meu coração. Estou aqui há muito tempo e agora muito motivado para dar alegrias para a Fiel. Tá? Nesse ano, ele fez a estreia, né, pela Copinha. Jogou o primeiro jogo do Corinthians aí na Copinha, depois já foi liberado para o Sul-Americano, Sub-20 lá na Colômbia, foi campeão do Sul-Americano, tá? Volta com uma moral positiva aí para nossa equipe, mas aqui no Corinthians a gente sabe como vai funcionar para ele. Vai ter que comer muito feijão com arroz, tá? Bem devagarinho, até ter a oportunidade dele, e aí quem sabe brilhar com a camisa do Corinthians. Quero saber a opinião de vocês, família. Agora, rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, a gente debateu aí sobre alguns nomes, possíveis candidatos para a eleição presidencial do Corinthians. E de ontem para hoje, tá? Surgiu o nome da Cris Gambaré. A Cris Gambaré, para quem não conhece, é a diretora do futebol feminino do Corinthians. Só para explicar, para ficar mais fácil do pessoal entender, o Duílio hoje é o presidente do Corinthians, tá aqui em cima. E aí a gente tem a Cris Gambaré, que é diretora do futebol feminino, e desse lado o Roberto de Andrade, que é diretor do futebol masculino. Aí abaixo do Roberto tem o Alessandro, tem tudo mais. Então assim, o que o Roberto representa pro futebol masculino é a Cris Gambaré no feminino, é a diretora. Tá? E aí a gestão da Cris é muito positiva, certo? Ela é conselheira do Corinthians desde 2007. 2007 entrou aqui no Corinthians. Em 2018, mais ou menos, ela assumiu aí o departamento de futebol feminino do clube. Pois se a gente pegar os resultados do futebol feminino do Corinthians, excelente. Excelentes. Tá? E aí o nome da Cris vem ganhando muita força nos bastidores. Por quê? Ela é um nome de baixa rejeição, diferentemente do Ronaldo, diferentemente do André, tá? Que a gente já citou aqui em outras oportunidades. E mais, o trabalho que ela fez no futebol feminino é reconhecido em todos os lugares. O que a gente sempre fala? Pô, se fosse a gestão do futebol feminino no futebol masculino, tava perfeito. Tá? Então o nome da Cris Gambaré ainda não foi confirmado, mas é um nome que vem ganhando muita força para concorrer às eleições presidenciais do Corinthians.
E aí o que a gente debateu alguns dias. Pô, se o André Negão não presta, se o Ronaldo Giovanelli não dá, qual é o nome? Se a Cris for candidata, é um nome possível, tá? É um nome que me agrada muito. Inclusive, eu preciso até pesquisar um pouco mais sobre o trabalho da Cris, conhecer um pouco mais, tá? Até para trazer aqui para vocês, para ter uma opinião um pouco mais embasada. Mas assim, se a gente tivesse hoje as 3 opções, eu iria de Cris Gambaré sem pensar 2 vezes, tá? Pelo histórico dela nos últimos serviços, pelo histórico dela no futebol feminino, tá? Pela gestão que ela teve. Certo, família? Quero saber a opinião de vocês, o que acharam desse possível nome, tá? Para candidato aí às eleições presidenciais e se vocês votariam na Cris Gambaré. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!